Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a todos, dizer da satisfação como presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, estar nesse momento presente aos irmãos e fazermos um pouco de reflexão, quer dizer, voltarmos um pouco no tempo e verificarmos aquilo que aprendemos ao longo da nossa frequência à Casa Espírita e meditarmos sobre esse momento presente que realmente é complexo e que nós precisamos retirar dessa complexidade ensinamentos que sejam significativos à transformação do próprio mundo. Me propus a dizer algumas coisas sobre a doutrina dos espíritos, o homem e as transformações sociais. É muito importante que a Casa Espírita, todas as vezes que nós tentarmos abrir um núcleo espírita, a gente não pode imediatamente isolar o antropo, o homem. Quem monta um centro espírita é um homem. E era preciso que todos nós estivéssemos absolutamente conscientes, em primeiro lugar, de nos inteirarmos da situação, por exemplo, do homem no mundo presente. Imagina uma cidade como Rio de Janeiro, onde a gente, para chegar da minha casa até aqui, eu encontro 10 ou 12 pessoas abandonadas, dormindo em colchões, criaturas angustiadas, deprimidas. Então, há nesse momento uma necessidade de que cada um de nós se assuma integralmente como homem, para que ele possa entender que na relação que nós vamos fazer nesse momento com o polissistema cultural e espiritual, nós possamos trazer um pouco esse polissistema material que nós vivemos. É difícil esse polissistema material? Muito difícil. No entanto, é necessário que a gente some os dois. O centro espírita é uma massa crítica dos dois elementos. Do homem, no sentido material, com todas as suas vicissitudes, a sua dimensão de ciência, de filosofia, de religião, e o mundo espiritual com a sua dimensão, evidentemente, cultural, intensa, própria, e que vai se somar a nós, e num processo transdisciplinar, nós vamos realmente nos encontrarmos. É necessário que cada um, na sua perspicácia, na sua dimensão de pessoa, ele imediatamente atente para a preocupação com o homem. O centro espírita, ele não pode, nesse momento, dizer, não, eu não tenho preocupação com o homem. Não. Nós temos que ter uma preocupação intensa com o homem. Daí a necessidade do centro espírita, através do seu sistema de ideias, a doutrina dos espíritos é um sistema de ideias, crítico, vivo, pleno, ele ir buscar, por exemplo, na comunidade, um projeto, montando um projeto político-pedagógico. Nós temos que ter um projeto político-pedagógico. E por que nós temos que ter um projeto político-pedagógico? Porque nós temos que discutir num cotidiano, às vezes difícil, um cotidiano no nosso país de fome. Não é só fome de proteínas, carboidratos, sais minerais, vitaminas. É fome, por exemplo, de amor, de afeto. É fome, por exemplo, que está abandonado. É fome, por exemplo, de ter uma visão melhor do mundo. Mas é evidente, então, é uma fome generalizada. Neste momento, a gente precisaria estar consciente da responsabilidade de ser um agente típico e ativo de transformação. Mas para nós sermos esse agente típico, ativo de transformação, nós temos que trazer um pouco desse processo contingencial que envolve o nosso entorno. Então, o nosso entorno é triste. Este ano, então, de 2016, foi dramático para todos nós. E isso tem que repercutir um pouco no centro. Nós temos que nos perguntarmos muito sobre de que maneira realmente nós traríamos alguns elementos para ficarmos com um projeto político-pedagógico. Então, o político, o social, o econômico, o cultural, que é essa visão antro. Nós temos que somar ao biológico, ao social, ao cultural propriamente dito, e ao espiritual. E temos que dizer a nós mesmos como é que nós vamos, nesse momento, fazer uma interação maior com as pessoas que vêm até nós. Como é que eles vão realmente receber a nossa mensagem? E essa mensagem, ela se prende a quê? Ela tem que ser educativa. Ela tem que ser educativa, então nós temos que ter preparo para trabalhar uma mensagem educativa, uma mensagem que vai transformar. Essa mensagem que transforma é uma mensagem que ela deve estar sedimentada, portanto, o pódromo, a base dessa mensagem, tem que ser moral, tem que ser espiritual. Ela tem que estar absolutamente calcada nos princípios doutrinários espíritas. Esse projeto político-pedagógico, ele deve ser intenso. Ele não pode ser um programa como as universidades fazem, então
as escolas de segundo grau, o fundamental, o infantil, elas montam um projeto político-pedagógico para mostrar para os supervisores, para os orientadores educacionais, ou para os fiscais do MEC, ou das secretarias de educação dos estados, o que é que está funcionando. Não. O projeto tem que estar permanentemente sendo olhado e visto. Será que eu estou trabalhando isso? Eu estou, nesse momento, sensibilizando este homem a se autoconhecer, a viver como pessoa. Eu estou sensibilizando esse indivíduo, por exemplo, a respirar melhor, a arrumar melhor a sua casa. Eu não sei se os senhores sabem, a Inglaterra resolveu que ela só contrata pessoas depois de um assistente social visitar a casa de quem está, naquele momento, se propondo ao contrato. De médico até um indivíduo que vai varrer. Eles vão à casa para avaliar como é que é o quarto, como é que esse indivíduo dispõe, por exemplo, os objetos, qual é a característica desse sujeito no sentido, por exemplo, de interação com as outras pessoas. Então, há uma avaliação desse indivíduo no espaço. Essa avaliação do indivíduo no espaço, o centro espírita, pelo menos nos exercícios mediúnicos, ele terá que ter. Nós não podemos chegar aqui e simplesmente, por exemplo, é muito comum alguém dizer assim, não, mas eu sou desenvolvido. Eu quero dizer aos senhores que nós devemos eliminar esse termo desenvolvido dentro do centro espírita. Desenvolvido ninguém é. Não se é desenvolvido em ciência, não se é desenvolvido em filosofia, em matemática, nada. Nós somos exercitantes, exercitamos. Por quê? Porque se nós somos desenvolvidos, evidente que parece que até já não tem mais o que fazer. E nós temos permanentemente que aprender. Então, a gente tem que imaginar que nesse projeto político-pedagógico, a gente tem que imediatamente pensar em uma harmonia do universo. E nessa harmonia do universo, a gente tem que pensar em ritmo. Então, nós temos que pensar o ritmo evolutivo do tempo. Então, o centro espírita vai ter que trabalhar o ritmo evolutivo do tempo. Vejam, nós envelhecemos. As gerações novas vão chegando, ocupando os nossos espaços. Mas nós temos permanentemente um grau de inteligência, desde que a gente não esteja em patologia, para contribuir com os mais moços e com os mais velhos. Então a gente tem que estar preparado para o ritmo do tempo. Depois nós temos que estar preparados, vejam, para a formação do espaço. A gente tem o ritmo do tempo e a dimensão, por exemplo, da evolução do tempo, e tem a formação do espaço. Como é que nós vamos trabalhar o espaço? Então, o espaço meu, o espaço da escola, dos meus filhos, o espaço da minha casa, o espaço que eu caminho nas ruas, não é? Porque nós só vamos poder alcançar, por exemplo, uma consciência crítica de meio ambiente quando nós estivermos assentados no espaço. Nós não estamos assentados no espaço, nós temos consciência crítica para o assentamento do espaço. Eu quero fazer um parênteses aos senhores e dizer uma coisa lastimável. Eu fui professor de antropologia em universidade durante muito tempo. Mesmo sendo professor de direito, eu sempre lecionei um pouco antropologia. E a coisa mais dramática nesse país é não termos uma teoria geral da cultura. O país não tem uma teoria geral da cultura. Quando nós não temos uma teoria geral da cultura, vejam, nós temos, por exemplo, estrangeiros que vêm, eles vêm fazer passeio aqui. Eles vão dos brechós até as galerias de arte para ver se compram obras que têm significação, por exemplo, para eles, cultural e econômica em outros países. Vejam, por exemplo, as cômodas bombês do Rio de Janeiro, onde estão? Voltaram para a Espanha, para a França, para a Itália, porque nós não tínhamos cultura para resguardá-las. Então, nós não temos, nesse momento, veja, em nenhuma unidade funcional, muito menos no centro espírita, não temos nem universidade, uma preocupação do chamado assentamento espacial. A formação espacial, a composição espacial. Quando não temos isso, nós não temos nenhuma integração nem com o tempo, nem com o espaço. As coisas vão passando. Com isso, a gente não alcança o ritmo, porque a gente tem que ver o movimento. E o movimento é dinâmico, é sinergético. Então, ele está em movimento e a gente não olha para esse movimento. Então, a gente tem um impacto. Por exemplo, um dia que diz assim, morreu o vizinho no andar de baixo. A gente tem um impacto, a gente tem a sensação de que houve, naquele momento, um rompimento, pelo menos daquela composição, da composição dos três momentos, o tempo, a evolução do tempo, a composição do espaço e a dimensão do ritmo, a gente percebe que mudou. Nós vamos ter que substituir e compor novamente outras pessoas. Então,
é muito importante que a gente esteja no centro espírita vinculado também ao ritmo. Porque nós precisamos eliminar do centro espírita 4 grandes destruidores e que vêm há 2000 anos nos mantendo de joelho. Veja, o sacro, o dogmático, o místico e o esotérico. Esses 4 elementos, eles têm mantido a humanidade de joelho. Eles não nos deixam pensar. É tão grave que até hoje isso adentrou, inclusive, os princípios acadêmicos, portanto, as universidades, e nós temos imensa dificuldade, por exemplo, de entender a indeterminação e a incerteza. Se a gente conversar, quem sabe, com alguns ex-catedráticos ou titulares da universidade, ou pessoas que até são pós-doutores, eles têm imensa dificuldade de entender que não há possibilidade, em centro espírita nenhuma, da gente defender livre-arbítrio sem o chamado a consciência crítica de indeterminação e incerteza. Se houvermos, senhores, essa preocupação, e tudo está determinado e tudo está certo, pode ter certeza absoluta que o mundo está absolutamente ostrácico. A gente tem que imediatamente... Como é que nós vamos entender amanhã a física quântica? Como é que nós vamos... Porque isso tudo nós vamos ter que entender. Como é que nós vamos entender, por exemplo, a neurociência? Mas se nós ficarmos nesse posicionamento crítico, e até religião, como é que nós vamos entender Deus e Cristo se nós nos mantivermos? A igreja colocou Cristo numa cruz e o mantém há 2000 anos na composição e todos observam aquilo. O Pai Nosso é um Pai Nosso decorado que a gente faz mnemonicamente. A gente não pensa de maneira... Mas nós mudamos muito. Nós tivemos vários capacitores, são instrutores da humanidade, educadores, homens, espíritos pontuais que reencarnaram e que trouxeram mensagens para que a gente pudesse alcançar momentos novos. Mas como nós estamos protocolados em uma dimensão de certo e de determinado, nós não gostamos nem do indeterminado, nem do incerto. Nós queremos procurar sempre o certo e o determinado. Com isso, aqueles que são mais espertos e que querem fazer domínio sobre as outras pessoas, montaram, vejam, as chamadas religiões de efeito. Eles querem imediatamente que as pessoas fiquem vinculadas a um breve, fiquem vinculadas a uma roupa que se usa, fiquem vinculadas nesse momento a um espaço, a um oratório, porque é muito importante. Eu tenho alguma coisa, eu só vou melhorar porque eu vou lá no oratório e faço. É evidente que não é assim. É evidente que a gente precisa ter um raciocínio lógico, crítico, para que a gente possa alcançar uma liberdade. Agora, se nós não nos libertarmos desse processo, adentrou todos os lugares. Ele adentrou maciçamente a casa espírita, tanto que nós trabalhamos quase que abertamente a palavra divinal, até nas mensagens espíritas. Mas então não é espírita, é porque a mensagem produzida por um médium tem 50% do médium e 50% do espírito. Porque se fosse só do espírito, não seria espírita. Ela tem que ter a composição antropo. Ninguém é inconsciente, ninguém faz médium e não pensa mais, o que o espírito disse ele não sabe. Isso é um absurdo. Isso foi para justificar algumas coisas até meadas da década de 50. De 50 para cá, aquilo que Kardec disse, o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Nós vamos gradualmente montando nas casas espíritas, primeiro, experiências epistemológicas. Nós vamos somando conhecimentos e vamos fazendo grupos de apoio. Com toda certeza, para dentro de 25 anos ou 30 anos, nós temos dentro das casas espíritas alguns laboratórios para pesquisa. A doutrina dos espíritos é libertadora e ela traz um manancial extraordinário de conhecimento. O problema é que nós não temos prontidão para imediatamente nos somarmos a esses conhecimentos, absorvermos e processá-los dentro do nosso conhecimento. Se nós processarmos dentro do nosso conhecimento, desde que haja em nós a consciência do indeterminismo e da incerteza, nós começaremos a trabalhar muito. E o mundo muito vai mudar. Porque os senhores não podem falar em livre-arbítrio sem incerteza e indeterminação. Não há livre-arbítrio sem incerteza e indeterminação. Está tudo determinado, tudo vai acontecer e seria um desastre. Seria horrível. Que amanhã, quem de nós pode garantir, por exemplo, que nós sejamos encarnados amanhã? Ninguém. Tudo é indeterminado, tudo é incerto. Então, nesse binômio, o centro espírita tem que trabalhar
E tem que trabalhar corajosamente a busca da verdade relativa. Tem que trabalhar. Essa busca da verdade relativa incomoda algumas pessoas. Disse-me um dia um espírito, nós vamos ficar sem gente, se for assim. Eu disse, vamos começar a ficar com uma meia dúzia que vai trazer milhares. Porque a partir do momento em que nós ensinarmos no Centro Espírita que aqui é um lugar de aprender a pensar e não o que deve pensar, quando nós aprendemos a pensar, nós nos libertamos. Quando a gente aprende a pensar o que os outros querem que a gente pense, a gente fica escravo. E nós não podemos, em hipótese nenhuma, na casa espírita, que somos seguidores do livre-arbítrio e agentes de consciência do livre-arbítrio, ensinar o que devem pensar. Nós temos que imediatamente dizer que eles devem ler a obra de Kardec, contextualizá-la, que eles devem ler as obras todas outras de causa ou de efeito que surgiram ao longo desses anos, contextualizá-las e redimensioná-las. Vejo, elas nos dão uma direção, mas não um dogmatismo doentio, vejo, que nos traz nesse momento visões distorcidas da realidade. Então, a casa espírita é uma casa presente em cada quadrante do presente. Ela não pode se fixar, porque agora o espírito que manifestava em 1950, ele está trazendo, isso é um absurdo. Isso, evidentemente, foge da realidade da evolução e do ritmo harmônico do universo. Então, nós precisamos gradualmente compreender a significação. Outro é o passe. Nós somos um país latino e somos vinculados a uma ordem, evidentemente, extraordinariamente forte em sexo. Eu aconselho os presidentes de centro, as casas espíritas, a conversar permanentemente com os agentes mediúnicos, a não tocar nas pessoas. Não tocá-las. Veja, a entrada para o passe é o pavilhão auditivo. Se a gente chegar a adentrar, porque fazer isso aqui, movimentar, não adianta nada. Não adianta nada. Nós vamos desperdiçar e decompor energia. O que nós precisamos, fique em pé um pouquinho, meu filho. É isso aqui, a pessoa chegou a nós, aqui está o pavilhão auditivo. Então, não precisa receber espírito, nada. Nós simplesmente vamos nos concentrar um pouco e vamos adentrar aqui, aqui é a entrada. E vamos fazer isso aqui no plexo cerebral, baixar um pouco, vamos até o plexo solar e compomos com o plexo funcional. São 3 plexos, cerebral, solar e funcional. Mas nada disso aqui, eu tocando de maneira nenhuma. Nós não temos que fazer isso. Nós temos que trabalhar, veja, com o pensamento. Nós temos que trabalhar com a nossa força, evidentemente, de fé. Mas os espíritos não precisam tocar ninguém para tirar um panadício, por exemplo. De maneira nenhuma. Mas nós já passamos por esses fenômenos todos. Todos eles nós já passamos. E passamos, algumas vezes, em graus de separação daquilo que é espiritismo em um processo místico. Ah, mas eu me curei. Lourdes, aquela capela lá, aquela gruta, também cura. Basta que a gente esteja naquele momento envolvido, evidentemente, num processo, mas é preciso a gente discernir bem o que é espiritismo e o que é espiritualismo. Espiritismo é uma coisa, espiritualismo é outra. E nós não podemos ficar, de maneira nenhuma, nesse momento, deformando os conceitos espiritistas em torno de uma visão espiritualista. Bom, nós somos gratos, nós espiritistas, porque o mundo, nesse momento, está se espiritualizando mais, está, através de várias religiões, está se olhando. Mas isso não nos autoriza a trazer práticas espiritualistas para dentro da dimensão espiritista. Nós não precisamos disso. Nós temos todo um conjunto organizado, estruturado, teórico-prático, que nos permite alcançar curas, que nos permite alcançar orientações em gabinetes de orientações filosóficas às pessoas que nos procuram. Nós temos um conjunto, vejo, que nos permite, nesse momento, dizer às pessoas algumas coisas que elas precisam ouvir no sentido do autoconhecimento, da autoadministração, mas nós não podemos, em hipótese nenhuma, vejo, perfurar o seu livre-arbítrio. É como perfurar o tímpano. Nós não podemos, nesse momento, determinar, agora você casa com fulano, não casa, faz isso. Então, chegar no pé do ouvido da pessoa e dizer, eu sou um espírito, olha, tome cuidado, acontece isso. Não. Isso, realmente, nós criamos uma distonia no campo da pessoa. E não é fundamental nem funcional a alguém
que nós temos a responsabilidade de educar, nós ficamos colocando sobre essas pessoas, porque nós religiosos somos muito fortes. As pessoas, elas nos procuram porque elas sabem que nós temos, evidentemente, uma frequência diferenciada. Então, vejam, é preciso, nesse momento, imaginar, sentir e alcançar a conceituação de que todo médium tem condições, todo homem é médium. E aqueles que começaram a fazer o exercício, por exemplo, da caridade, do amor, o exercício da imposição das mãos, ele pode trabalhar com transferência, não é, de frequência. Ele vai, nessa transferência, é um processo, então, transferência de frequência. Não é? Nessa transferência, veja, ele vai compor imediatamente um quadro novo. Não é? Ele vai, essa transferência que a gente compõe, terapêutica mediúnica, então a gente diz transferência de frequência terapêutica mediúnica. Essa transferência terapêutica, não é? Mediúnica terapêutica, ela é extremamente significativa. Então a gente tem transferência de frequência mediúnica terapêutica. Essa transferência de frequência mediúnica terapêutica cura, não tem a menor dúvida. Mas nós precisamos estar preparados para isso. Vejam, a anatomia, a fisiologia, não é? A psiconeurologia, os níveis tecnológicos operados, por exemplo, numa linha de ciência neurológica. Nenhum deles, nenhum neurologista, nenhum médico, nenhum fisiologista responde para nós o que é o pensamento. Ninguém. O pensamento ninguém respondeu. Porque o pensamento é do espírito. Então, o ator não é, do pensamento, da cultura, é o espírito. Isso será difícil de nós, nesse momento, com instrumentos materiais, delinearmos e dizermos que ele é isso ou aquilo. Não. O pensamento vai continuar, ele não é possível pará-lo, ele não está sujeito a um mecanismo que diz, agora eu vou parar o pensamento. De maneira nenhuma. Eu posso até me fanatizar através de umas orientações orientais, bom, eu faço parar o pensamento. De maneira nenhuma. O pensamento não se para nunca. Ele é, daí o ritmo. Evolução no tempo, não é? Uma acomodação no espaço e um dinamismo, evidentemente, no quê? No movimento. Para compor o ritmo universal, a harmonia universal. Então, não para nunca o pensamento, em hipótese nenhuma. O que nós podemos fazer é nos educarmos para que a gente possa retirar aquelas tônicas, aqueles elementos que são ditadores na nossa vida. Os senhores já passaram por isso, há coisas que a gente não gostaria de passar e que a gente, naquele momento, assimila e ele fica como um ditador repetitivo na nossa vida e a gente fica sofrendo. Então nós precisaríamos, através da prece, da força do autoconhecimento, imediatamente fazer a correção da rota do pensamento. E isso é possível através do quê? Por exemplo, do silêncio, através da própria autoobservação, eu vou me autoobservar, através da reflexão, eu vou retornar a tudo que eu já registrei e vou meditar por que eu estou tendo essas visões de pensamento, essas linguagens de pensamento. O centro espírita, ele tem que ter, veja, a imagem do homem na linguagem do homem. Se ele tiver, veja, uma linguagem diferente do homem, uma imagem diferente do homem, ele não é espiritismo. Ele tem que, esse binômio, imagem e linguagem do homem, tem que estar muito clara. Ela tem que estar viva, ela tem que ser expressiva. E nós temos uma tendência, por causa do místico, e imediatamente destoarmos essa realidade. Primeiro, nós estamos lendo muito pouco a obra de Kardec. Segundo, os autores que estão vindo nesse momento, que são excelentes, e mesmo aqueles que são livros de causa, não é? Como o Flammarion, que nós devemos ler mais, Ernesto Bozano. Nós temos que entender um pouquinho o que é que essa gente... Então, o centro espírita ele tem que ter um núcleo estruturante de conhecimento. Ele tem que ter esse núcleo estruturante. Se nós não tivermos esse núcleo estruturante de conhecimento, nós ficamos permanentemente fugidios.
É fácil. Veja, a gente trabalha muito. Os senhores, grande parte dos senhores, trabalham uns 8 horas por dia. 8 horas por dia. Às vezes a gente vem para o centro espírita cansado. Então nós temos que ter esse núcleo estruturante para que 4, 5 pessoas no núcleo estruturante sejam absolutamente conscientes do que nós vamos trabalhar. Nós vamos discutir, por exemplo, não é? uma metáfora espírita. Para discutir essa metáfora espírita, é preciso que 3 ou 4 do núcleo estruturante estejam presentes. Não, olha, está saindo fora. Não é isso. Vamos verificar de que maneira nós vamos compor o núcleo estruturante. Olha, meus amigos, nem na universidade nós conseguimos o efeito dos núcleos estruturantes. Eles são só pro forma, a grande maioria. Eles não conseguem, os agentes do núcleo estruturante não conseguem levar até aos professores e dizer aos professores que seria importante trabalhar o núcleo estruturante. Aquilo que realmente está se... É como se fosse uma elaboração do conhecimento já colocado. Com isso, nós temos uma dificuldade imensa de alcançar o currículo culto das nossas obras. E todos os autores têm o currículo culto. Todos nós, quando escrevemos uma carta, ou quando nós dizemos alguma coisa, nós temos um currículo culto. O centro espírita, na dimensão do seu estudo, ele tem que ser diligente no estudo. Ele tem que se preocupar um pouco. Então, a gente não pode ficar só nessa linha horizontal. A gente tem que verticalizar um pouco. E isso é um pouco de pesquisa. Então, a gente tem que ser aplicado na pesquisa. Tem que realmente fazer um corte epistemológico. E esse corte epistemológico é muito importante, não só no centro espírita, mas também, veja, é como se fosse um bolo. Eu sou ruim para desenho. Eu fiz um corte aqui e vou colocar o pedaço do bolo aqui. Aqui, num pontinho, está o centro espírita. Nesse pontinho, quer dizer, nessa realidade toda da Terra, aqui está a doutrina. Nós vamos verificar o que é que nós vamos trabalhar. Então, esse corte epistemológico é muito importante. É extremamente importante. O núcleo estruturante deve estar muito claro sobre isso, para que a gente não mistifique. Porque é muito fácil a gente mistificar. A gente fica, às vezes, as pessoas, eu percebo, elas ficam maravilhadas com a mensagem espírita. As metáforas são lindas, as poesias são ótimas, os chamamentos são belíssimos. E a gente fica imaginando que a gente pode rapidamente também. Eu também vou escrever, então a gente precisa tomar cuidado. E por que cuidado? Porque isso pode levar a gente a grandes desvios. A grandes desvios. A gente pode imediatamente, é como se a gente apagasse uma lâmpada de conhecimento no interior da gente. E a gente não pode fazer isso. Porque nada é mais extraordinário em cada um de nós do que a nossa história de vida. Quando os senhores pensar em qualquer sentido histórico, os senhores lembram que nenhuma outra história é mais importante do que a história de cada um. Cada um tem uma história de vida. E essa história de vida é fantástica. A ciência hoje, através, depois dessas últimas evoluções do DNA, eles dizem que nós temos 65 milhões de anos. Então eu tenho um pouco de alguns genes de muitas avós, de muitos filhos, de muitos parentes. Está lá nos Estados Unidos fazendo uma avaliação, por exemplo, até manda alguns, né, para verificar se nós temos ou não uma composição de etnias diferentes. E estão mandando até por cartas para a gente saber os níveis étnicos que nós temos. Mas isso depois dessa avaliação de que realmente nós temos mais de 65 milhões de anos. Que a gente vem se repetindo, no sentido humano. Repetição não gera igualdade, mas gera evolução. Gera evolução. E nós evoluímos nesse espaço. Evoluímos, inclusive, porque quando a gente pergunta em antropologia qual é a instituição mais antiga da Terra, grande parte das pessoas diz assim, a família, a igreja, e não é nem a família, nem a igreja, é a língua. É a linguagem. É a mais antiga. É a mais extraordinária. Nós só conhecemos pai há 10 milhões de anos, segundo a ciência. Nós tínhamos mãe e tínhamos o chefe da tribo. Nós passamos a ter pai recentemente. Faz muito pouco tempo que nós temos pai. Então, é muito importante que a gente entenda esse sentido evolutivo. Por isso, evolução no tempo, não é? Essa acomodação no espaço,
e esse movimento, não é? O que? Essa dimensão permanente do movimento, essa dinâmica no movimento. O Centro Espírita está trabalhando o projeto político-pedagógico, o currículo como vida, que ele tem que trabalhar currículo como vida. Não adianta ficar fazendo, por exemplo, um proselitismo extraordinário do bem. Não é? A gente ficar nesse momento, às vezes, horas, em uma digressão de linguagem do bem, quando nós temos que, quem sabe, nesse momento, em pequenos grupos, criar uma consciência de responsabilidade, por exemplo, tão intensa, onde ele possa, se perguntar, como é que eu estou sendo nesse momento, ao longo desses anos eu tenho me prometido me transformar. Eu me transformei? O que é que eu fui nos últimos 30 dias? O que é que eu fui nos últimos 15, nos últimos 7 dias? Ontem, o que é que eu prometi a mim? Eu fiz? Não. É tão que nós vivemos uma diversidade, graças a Deus. O Centro Espírita não pode esquecer disso. A diversidade, pluralismo, para poder responder ao expectativismo. Nenhum dos senhores, com a história de vida que tem, e eu com a minha também, nós pensamos iguais ou agimos iguais. Nós temos linhas para seguir, mas não temos de maneira nenhuma essa possibilidade. Então a gente tem, por exemplo, afinidade. Só afinidade. A gente não tem nunca, vejo, a gente dizia, bom, eu tenho absoluta identidade com você. Mentira. A gente só tem afinidade. Nunca eu poderei ter identidade com ninguém. Eu só tenho identidade com Deus, que é imanente em mim, e comigo. A ciência, a psicologia já vem há mais de 10 anos dizendo categoricamente isso, e os últimos eventos e as últimas pesquisas norte-americanas é para afirmar categoricamente que não há identidade fora de nós. Então, o que eu e os senhores temos que fazer é todos os dias aprender um crescimento da nossa identidade. Quando nós crescemos na nossa identidade, a nossa personalidade se desenvolve melhor, a nossa individualidade fica mais firme, a nossa personalidade e nosso personal se intensifica, e nós temos, por exemplo, a formação de um caráter firme. Mas nós precisamos sempre entender que eu posso ter afinidade. Veja, a ciência está descobrindo que é difícil a gente dizer, como eu te amo. Quanto mais eu gosto de uma pessoa, mais eu estou gostando de mim. É o oposto do que a gente diz. Naquele momento que eu encontrei uma outra pessoa, que eu fiz afinidade, é porque eu estou naquele momento me descobrindo mais. Deus é perfeito, meus amigos. Porque é para a gente sentir que, independente de qualquer coisa, o outro é muito importante. Então, quando nós encontramos a outra pessoa, não é que a gente faz juras de amor e diz isso. Não. A gente está se afirmando na identidade. E nessa afirmação da identidade, a gente está crescendo. E crescendo todo o conjunto que compõe a nossa pessoa. Consequentemente, nós estamos evoluindo. Então, nós estamos compreendendo melhor a evolução no tempo, não é? Nós estamos compreendendo melhor a composição do espaço e estamos compreendendo melhor, vejo, o movimento. E vamos, nessa continuidade, alcançando elementos extremamente importantes. Por exemplo, nós temos que fazer assentamentos. Eu e os senhores todos lutamos permanentemente para fazer assentamentos. Então a gente tem que ter um assentamento corporal. A gente precisa saber o assentamento corporal. Veja, nossos avós não eram assim. Eles tinham noção. Vocês já imaginaram um país rico como os Estados Unidos, a crise que eles estão vivendo com a obesidade? A clínica médica teve que evoluir para poder fazer o quê? Bariátrica. Nós estamos com um problema gravíssimo, porque nós não temos identidade. Nós não temos identidade com a corporidade. Nenhuma identidade. Nós não temos assentamento com o corpo. Então nós comemos, basta nos incomodarmos um pouco, entrarmos em crise, e imediatamente a geladeira que responda, né? Vai embora, e come. Não é possível, porque não há assentamento. Como não há assentamento, essa compulsão do assentamento, nós não temos nenhum autocontrole. Nenhum. E isso é grave. E por que é grave? Vejam, há irmãos nossos que mataram pessoas por causa do trânsito. Lá tinha um grande
pintor, lá do Rio Grande do Sul. O carro bateu, ele ficou tão desesperado quando ele viu um sujeito alterofilista descer para olhar com ele, que ele imediatamente abriu o carro, ele tinha uma arma, desceu, atirou no moço e matou o moço. Porque não há assentamento. Nós não temos, por exemplo, como a falta de identidade, a gente começa a atirar de todo lado. A gente não tem mais uma direção no movimento social. Então a gente tem que se assentar. Se assentar nas proteínas, nos carboidratos, nas vitaminas, nos sais minerais, na vida. Aí nós temos que se assentar também na produção, na distribuição, na repartição e no consumo de bens e serviços. Nós temos que nos assentar. Precisamos nos assentar na nossa casa. Nós temos que nos assentar nas amizades. Porque tem amigos, graças a Deus. O importante é ter amigos. Mas vejam, até amigos ficaram perigosos. Por que ficaram perigosos? Porque a escola, ela deixou de ser uma entidade moral. Os professores ficaram fracos, desde o infantil até o superior. Os professores ficaram fracos. O pai e a mãe ficou muito fraco. Os senhores vejam um casal com 2 filhos e eles às vezes desmontando até lá no aeroporto. E chute, pancada. Eles não têm mais equilíbrio nenhum. E eles têm filho para ter um primeiro, aquelas crianças terão que ter um primeiro andamento de assentamento através do grupo biológico, que é a família. Depois a escola, a infantil, a fundamental, a média e a superior. Nós perdemos. E particularmente no nosso país. E perdemos tanto que nós temos criaturas com 12 ou 13 anos assassinos, quanto mais, com alta periculosidade. Que eles não podem eles não podem continuar recebendo o tratamento que vem recebendo. Eles vão ter que ir com especialistas diversificados para que eles possam retomar o seu assentamento psicobiofísico. Porque se eles não fizerem isso, eles vão entrar em grandes crises, não é? E patentear aquilo, portanto, continuar repetindo aquilo, porque eles acham que é o certo. É fundamental que a gente pense mais sobre o assentamento. Por exemplo, nós tomamos pouca água. Então, grande parte de nós, vejam, aqui no Rio de Janeiro toma um pouco mais, mas em Curitiba nós perdemos os rins. Eles se ressecam, porque a gente não toma água. Nós temos vaidades. Em vez de nós procurarmos, por exemplo, o melhor, o especial, eu era coordenador vinculado a cursos lá de pós-graduação e fui receber no aeroporto, junto com o motorista, uma doutora que vinha da Holanda. E ela custou a chegar, e aí eu tinha uma placa, uma coisa, dizendo que nós estávamos ali. Eu disse para o motorista, você vai me ajudar um pouco, meu filho, porque nós já estamos aqui há tempo, ela deve estar aqui. Aí, de repente, eu olhei e disse, é aquela senhora que vem lá, professor. Como é que é aquela mulher não é doutora? Disse, é. Lógico que é doutora, mas é ela. Aí ela veio com uma roupa bem folgada, um sapato bem baixo, tudo é o oposto dos professores aqui, que as mulheres viram o salto alto desse tamanho, vocês não conseguem fazer aula, aquela coisa cansativa, tudo diferente, é uma verdadeira árvore de Natal. Não, é uma árvore de Natal, é horrível. Quer dizer, a sala de aula, que devia ser o local mais equilibrado, modesto e moral podia ser, não, ele passa a ser uma vitrine de exposição. Não é possível uma coisa dessa. Não é possível. É lógico que é preciso ter um comedimento. Como nós não temos assentamento, nós não temos comedimento. Mas não temos só lá fora. Nós não temos também em todos os lugares. Não temos na universidade, não temos na escola, infantil, fundamental e médio, não temos no centro espírita. Nós não temos comedimento. Nós, por exemplo, os freios redibitórios, que são extremamente importantes. Digo ou não digo isso? O freio redibitório é importante. Não digo. Será que ao dizer isto, eu não vou desmontar essa família? Eu não vou romper com o equilíbrio dessa pessoa? Ela não tem prontidão para ouvir o que eu vou dizer. Então, nós perdemos um pouco isso. Lembre um pouco, volte nos registros informacionais e pense nos mais antigos. E veja como eles eram cautelosos. Eles tinham cautela junto com o diálogo. Eles tinham, evidentemente, a experiência da vivência. E nós ficamos muito teorizados, repetitivos, não é? E nada práticos, portanto, mnemônicos. É uma repetição contínua, o que não é possível. Nós temos que ser um pouco mais observadores
Mas na medida que formos processando esse conhecimento, nós temos que ir processando em uma linha de vida, de experiência nossa. Nós temos que procurar. Nessa dimensão, quando a gente fala assentamento, isso é amplo, sabe? A gente tem, veja o número de casamentos, 6 meses de casado. Vão à vara de família e vejam a vara de família, 6 meses. Não há assentamento. Quer dizer, é lógico que é dramático. Família é uma célula fundamental para a sociedade. Mas não há assentamento. Há uma crise, não há? Começa a falta do assentamento quando uma mulher dá ao filho. Mesmo sendo muito pobre, o gesto de afeto e a osculação da mãe sobre o filho não paga nenhuma casa a mais bem montada possível ou a mais extraordinária possível. Eu sou absolutamente contra alguém entregar o filho que Deus lhe deu. Absolutamente. O Estado e nós, a gente possa ajudar, mas que a mãe tenha a condição de educar. É uma carência que nunca mais a gente supre. É muito difícil suprir. Eles ficam rebeldes, eles têm crise. Quando não ficam rebeldes com a gente, ficam com eles, que é pior às vezes. Porque eles ficam absolutamente recolhidos, entristecidos. É preciso que a gente resguarde aquilo que o direito diz. Ninguém perde a pai e a mãe. Adulto tem o direito de procurar juridicamente o pai e a mãe. Porque é um dever do Estado de proteger aquilo que é essencial para ele, é saber a sua origem. Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso, muito. Os assentamentos péssimos, eles estão indo para graus extraordinários. A gente tem um amigo, conta as coisas para o amigo, passa. De repente, durante 10 anos, fomos amigos. Mas daí a senhora me fez uma coisa que eu não gostei e eu lhe fiz outra, e nós ficamos truncados. Aí a senhora vai para uma outra pessoa e diz todas as coisas que no período que nós tínhamos muita afinidade, eu lhe contei e que nunca poderia contar, porque eu fiz isso por afetividade, eu fiz isso, evidentemente, por confiança absoluta, e naquele período em que nós estávamos absolutamente integrados, o que eu disse, o que a senhora me disse, eu não posso dizer para ninguém. Porque aquilo é decifrável só a mim. Eu não posso dizer. Então, os gabinetes de orientação filosófica dos centros espíritas, vejam, eles devem ter uma responsabilidade extraordinária de ouvir e calar, de aconselhar e calar, de nunca repetir a ninguém o que se ouviu e o que, porque isso seria uma degradação moral a pior de todas. A gente tem que ter amigos, a gente tem que ter instituições sérias que possam tratar de problemas que às vezes precisam de nós, e a gente precisa ir à instituição, é o padre, é o centro espírita, é o pastor, eles devem ter a consciência crítica do que eles ouviram. Veja, até a justiça respeita. A justiça não vai chamar o padre para dizer agora o senhor vai. A justiça não vai chamar um orientador do centro espírita, o senhor tem que me contar, porque ela sabe respeitar. Ela sabe que aquilo é fundamental para a estrutura da complexidade do equilíbrio humano. Bom, então o assentamento, meus amigos, é alguma coisa que a gente tem que trabalhar muito para que a gente possa estar dentro do ritmo do cosmos, da dimensão do cosmos universal. Quando a gente fala assentamento no centro espírita, é muito importante a gente falar sobre o perispírito. É melhor nós espiritistas nunca utilizarmos como duplo etéreo, isso não compõe a linguagem espiritista. A linguagem espiritista é perispírito e não duplo etéreo. Então nós trabalhamos sempre com perispírito. E o perispírito, vejam, se o espírito tem alguém, tem várias pessoas aqui passando mal, eu estou concentrado na casa espírita, eu imediatamente tenho condições de desdobrar o espírito ao meu lado, desdobrar e através da força perispirítica ir até essa casa e prestar um socorro àquela pessoa. Então, frequentar o centro espírita não é receber só espírito, é imediatamente permitir que através desse silêncio, dessa consciência, o meu perispírito se desdobre, e pode se desdobrar, meus amigos, até 10 vezes, consecutivamente ou contemporaneamente. Ele pode fazer desdobramentos e o espírito também se desdobrar e ir em vários lugares e ajudar as pessoas. Então nós vamos pensar um pouco, isso não atinge a matriz perispirítica, nunca. Isso são desdobramentos
no sentido de caridade, de afeto. Porque o centro espírita não é só o presente, ele é o contingencial da vida. Então é preciso pensar nisso, nesse assentamento perispirítico. Então veja, nós estamos numa fase que os senhores todos devem fazer algumas indagações. Primeiro, o câncer evolui rapidamente no campo biológico humano. Rápido. Quem de nós não conhece alguém, ou terminal, ou em quimioterapia, alguma coisa em face do câncer? Pergunte, por exemplo, a um proctologista ligado ao intestino, quantos casos novos por dia de câncer ele tem. Nós somos um país agrícola, um vegetal extraordinário, com uma possibilidade de frutas, uma possibilidade também de hortifruto granjeiro. Temos, por exemplo, carne. Nós começamos, nesse momento, a tomar um pouco de consciência que não é possível continuar comendo carne vermelha. E começamos a cortar. Eu perguntei a um dos proctologistas, até queria pedir que essa conferência dele, quem sabe viesse, já veio para cá? Eu tenho ela. Seria muito importante ouvi-la, porque ele é um especialista. Então ele dizendo o que representa a carne no sentido humano e, consequentemente, do intestino. Será que nós vamos continuar insistindo para morrer mais cedo e perder a oportunidade imensa que nós temos, vejo, de evoluir no tempo? Então era preciso que a gente pensasse um pouco sobre essa linha de alimentação. Bom seria se todos nós, pela manhã, fizéssemos fitoquímico. Pegássemos um pouco de alface, uma folha de couve, uma vez por semana, salsa, quem sabe almeirão, né? o outro, esse amargo, chicória, e batêssemos de manhã e tomássemos, antes de qualquer coisa, um suco verde. Mas é difícil fazer, me disse um dia uma professora da universidade. Essa professora, o que é difícil, quem sabe, é porque é bom. Pense um pouco no benefício que vai lhe trazer. Mas nós não temos essa característica. Nós estamos permanentemente fugindo daquilo. Nós queremos sempre o prático, o prático. Veja a denúncia que nos Estados Unidos teve sobre a coisa. Vocês devem ter lido na imprensa. Eles descobriram, chamaram químicos, chamaram biólogos e disseram o seguinte: esse residual de comida e restos de salames e coisa, não dá para transformar, talvez com bactérias? Conseguiram a transformação. Colocam num lugar especial e transformam numa coisa que eles chamam, eles dizem, não dá nem nome, a coisa. Fica como carne para fazer bifes, para vender nessas composições, particularmente que vêm dos grupos internacionais. É grave o problema. Ele é altamente contaminante. Veja, mais de 700 médicos, os mais extraordinários da Terra, vieram um público e na América Latina pagaram para publicar, dizendo que os embutidos estão contaminados com câncer, que não deve se comer os embutidos. Vão na Inglaterra e veja se os supermercados continuam vendendo. Qualquer país europeu, se ele continua vendendo. Não. Tem uma loja que é democrática, quem quiser vai lá e compra. Mas vender, no sentido de propaganda, como nós temos em televisão e rádio, de maneira nenhuma. Mas nós continuamos comendo, mesmo sabendo que ele mantém a possibilidade da contaminação pelo câncer. Mas é evidente que nós somos muito despreparados para o sentido da vida. E na vida, eu estou dizendo no ântropo, do corpo físico. Mas o espírito precisa de ser corpo físico. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para esse equilíbrio. Nessa relação, que é crítica, vejam, desses assentamentos perispiríticos, para que a gente possa ajudar ao centro espírita melhor, a gente tem que alcançar também essa evolução, essa composição, por exemplo, crítica que a gente tem, vinculado a sentimentos. Então a gente tem o cognitivo, o afetivo, o psicomotor e o conativo. Então, como é que está o meu conhecimento? Eu utilizo o meu conhecimento no cognitivo. Quando as coisas acontecem, eu paro um pouquinho? Não devo. Eu sou racional e não devo fazer isso. O meu afetivo, eu sou capaz de esmurrar a mulher, ou agredi-la, ou empurrá-la. Eu não avalio de maneira nenhuma o meu afetivo. Eu transformo as outras pessoas em um copo descartável,
uma vida sexual, que você utilizasse, a mulher jogasse o copo descartável no lixo, porque não interessa, não. Eu preciso ter responsabilidade. Então eu preciso pensar um pouco no meu afetivo, no meu cognitivo, no meu afetivo. E a minha psicomotricidade? O Rio de Janeiro ainda caminha bastante. A cidade que eu venho, que é lá Curitiba, caminha-se pouco. A gente tem que caminhar muito mais, movimentar-se muito mais, fazer muito mais exercícios. Mas a psicomotricidade nossa é mínima. Nós ficamos sentados o tempo inteiro. E o conativo, como é que a gente se protege? A gente entra numa casa como essa aqui, se acontecer qualquer coisa, eu saio por onde? Porque todo o nosso sistema de vida é inteligente. Todos estão informando e comunicando. Todas as células informam e comunicam. Veja, a ciência está chegando à seguinte conclusão. Veja que coisa extraordinária. Uma coisa que desde 33 os espíritos vêm dizendo gradualmente. Que quando a gente encontra uma pessoa e olha para a pessoa, não é só a comunicação pelos olhos, não é? O supraquiasmático, a composição, é um total. Todo o nosso organismo encontra-se com a outra pessoa, com a dimensão da outra pessoa, e imediatamente faz uma interação. Aceita ou não aceita? Aí vem a intuição, o processo intuitivo. Nós estamos continuamente fazendo leitura do meio, através de todo o nosso organismo. Então nós vamos estar inteligentemente posto nessa visão crítica de procurar fazer uma leitura daquilo que chega até nós, o nosso corpo emocional. Se fizermos isso, tudo isso vai melhorar muito e nós vamos alcançar um equilíbrio melhor. E por que eu digo equilíbrio? Nós estamos muito em crise, não é? No sentido integrativo. O psicossocial do indivíduo e o psicossocial do grupo estão muito contraditórios. Nós estamos muito afastados. Nós precisaríamos estar mais próximos. Precisaríamos estar mais agenciados. Então a gente tem que se agenciar na medida do possível. A gente tem que procurar ser mais solícito, mas também ouvir muito esse sentido da nossa natureza. O que ela está dizendo? Porque ela evolui no tempo. E ela evolui no tempo para nos informar. Ela se acomoda no espaço para nos dizer o que nós devemos fazer. E ela nos mostra, através da evolução do tempo e no espaço, o movimento. E mostrando o movimento, a gente tem que estar ativo, para a gente não errar tanto. Senão a gente está sempre errando, continuamente errando. Nessa relação crítica, intensa, vejo, a gente tem que sempre buscar o sentido de Deus. Agora, Deus não é um homem velho de barbas longas. E Deus também não é alguma coisa, veja, nós temos uma mania de só procurar o Criador, o Jesus Cristo, os Espíritos, os Santos. Né? Nós apertamos campainha na hora da luta. Né? Mas às vezes a gente aperta tanta campainha que certas vezes por em cima você deve também ter um pouco de inteligência, como nós. Portanto, a gente está incomodando, né? Certo não é nada. Porque a gente chama qualquer coisa, eu vou cair, não sei o quê. Então a gente teria que ter responsabilidade para ver o que é que realmente a gente quer mudar. O que em nós deve ser mudado. O que em nós deve ser aperfeiçoado. Então, Deus, não é imanente em nós. O Espiritismo trabalha um Deus imanente e não um Deus transcendente. Trabalhando um Deus imanente, a gente precisaria entender o pertencimento a Deus e o pertencimento à humanidade. Então a gente pertence à humanidade e pertence a Deus. E a gente teria que conjugar esses dois pertencimentos, a Deus e a humanidade. Nós participamos da Casa Espírita em torno daqueles 4 elementos: sacro, dogmático, místico, esotérico, e isto se mistura nas nossas atividades de tal maneira que nós nem percebemos. E nós vamos formando verdadeiras correntes de místico. Os senhores sabem o número de pessoas. Veja, os espíritos não podem nunca chegar para alguém e dizer: agora você para de tomar esse remédio da clínica médica. Nós não podemos fazer isso. Os espíritos nunca fariam isso, porque isso significa uma irresponsabilidade. Os espíritos não estão em contradição com a ciência. Não há contraditório entre o polissistema cultural e o polissistema cultural material. Então, a macrocultura da Terra, os espíritos respeitam. E a gente vive esse processo de macrocultura. E eles respeitam também a primeira mão,
O que eu quero pedir para os senhores que os senhores respeitem. Os senhores vivem em uma cidade grande, onde a primeira mão é muito pouco utilizada. Mas imagine no Amazonas, imagine, por exemplo, no interior da Bahia, do Paraná, do Rio Grande do Sul, a primeira mão. Eu não sei se os senhores sabem o que é a primeira mão. A primeira mão, e isso vai acontecer se amanhã o Brasil inteiro for doutor, nós ainda teremos a primeira mão. Nós teremos aqueles homens que terão aquele processo intuitivo tão extraordinário que é a primeira mão. Então, em qualquer comunidade pequena, onde houver a possibilidade, não tem médicos, não tem parteiras, então tem o curandeiro. A doutrina dos espíritos não é curandeirista, ela não faz curandeirismo, mas ela sabe respeitar a necessidade do coletivo, do psicossocial do homem e do psicossocial daquele indivíduo que foi sensibilizado. E eles fazem grandes benefícios sociais. Então é necessário que a gente, quando fizer trabalhar, a gente mostre que a gente tem que alcançar essa significação, por exemplo, desses homens simples que têm valor na comunidade, que eles levam mensagens positivas para a comunidade, que eles dão aconselhamentos extraordinários, porque eles alcançam, vejo, uma leitura diferenciada. Se os senhores nunca entraram em contato, o dia que forem para a cidade do interior, converse com uma pessoa dessa e vejam que quando em processo, que a gente chama em processo, quando elas vão fazer alguma coisa, elas fazem um processo. Elas têm um misticismo, queimam arruda, fazem não sei o quê, mas isso é uma performance, uma coisa que elas criam. E não é nada efetivo no seu sentido de psiquismo. Então é preciso resguardar um pouco a primeira mão. Ainda no centro espírita, é preciso que a gente pense, vejam, sobre a responsabilidade que nós temos de transformar moralmente a Terra. Nós temos uma responsabilidade. Então, como nós temos essa responsabilidade, é muito importante que a gente seja voltado, veja, para um processo, veja, de construção através de todos os meios. Linguagem falada, linguagem escrita, aconselhamentos. A cada dia que passa, a gente tem que estar melhor formado para que a gente possa responder essa grande expectativa das pessoas em torno desses movimentos diversos que nós temos na ordem social. Então, o aconselhamento que a gente tem é aumentar a massa crítica. A cada dia que passa, a gente tem que aumentar a massa crítica. Tem que ler mais. Jornal, revista, livros especializados, conversar com pessoas antigas, ver alguém fazer uma palestra na universidade, está próximo da universidade, vou ouvir, está lá na escola, vou ouvir, vou conversar com os professores. Então, eu tenho que estar aberto. Eu não posso ser autoplástico, eu tenho que ser aloplástico. As pessoas autoplásticas, elas sempre que a gente diz alguma coisa, não, mas isso não precisa, eu já sei. Não é? Eu não preciso de mais nada. O aloplástico é aquele que está permanentemente aprendendo. Eu e os senhores e toda a casa espírita tem que ser aloplástica. Ela tem que estar permanentemente aberta para o aprendizado. Só assim a gente vai entender a indeterminação e a incerteza. Só assim a gente vai se somar, se solidarizar e ajudar a construir um mundo livre. Eu vi uma mensagem do irmão Leocádio que eu gostei muito. A mensagem era que um dia, para o futuro, os dirigentes das nações vão combinar e vão dizer que na hora local, naquela hora, às 2 horas da tarde ou às 2 da manhã, mas no mesmo horário, a Terra inteira, ou aqueles que quiserem, vão sair e vão dar as mãos uns para os outros. É o dia em que a Terra, o homem abraçará a Terra. E nesse dia está selada a paz. Até lá, nós vamos ter muita dor ainda e muito sofrimento. Que bom seria que a gente fosse mais próximo esse dia. Que a gente pudesse realmente dar as mãos e simbolicamente dizer que nós abraçamos a Terra. Que a Terra precisa, nesse momento, do nosso abraço, para se manter viva. Os rios estão morrendo, particularmente nos países em vias de desenvolvimento como o nosso. Estão morrendo. O oceano está em crise. O ar está poluído. Então nós temos, nesse momento, fazer alguma coisa. O mínimo que a gente fizer, a gente se soma a um grande bolsão. E na medida em que nós vamos somando a essa bolsão, nós vamos dando vida a esses elementos novos. E vamos permitindo uma grande transformação social. Então nós precisamos pensar e nos tornarmos agentes do novo. Nós temos que ser criaturas
que estamos nesse aloplástico permanentemente aprendendo e tentando ensinar. E na medida que a gente consegue ensinar, a gente consegue transformar. Basta a gente ter um pouco de paciência. A gente tem que ter paciência. E a gente não deixa de aprender com ninguém. Às vezes está a menina doméstica, não, mas ela é inculta. Não, nós somos espíritas. E ela pode ter um passado riquíssimo. Ela pode ter registros extraordinários. E ela, no nível prático, ela pode dizer algumas coisas que eu nunca pensei. Então, isso é fundamental. Nesta relação nossa e de vida e de avaliação do corpo, vocês imaginem que a gente caminhando numa rua aqui, como nós somos do Copacabana, nós resolvêssemos caminhar sempre nos baseando, para não bater com o outro, pelos olhos. A gente bateria, a cada 3 passos a gente estaria se encontrando com alguém. Não dá para a gente se guiar só pelos olhos. Nós nos guiamos por toda a visão biológica do nosso corpo. Experimentem fazer sua avaliação no meio de muita gente só pelos olhos. E vejam as trombadas que nós vamos dar um com o outro. Nós não temos condição. Nós somos absolutamente reagentes e fazemos a direção social do nosso corpo no conjunto. Então é preciso que essa direção social na casa espírita seja para o bem e para positivar a vida. É preciso que cada um de nós sinta um prazer imenso de viver, que tenha uma alegria de viver, que esteja sempre disposto à renúncia voluntária, que diga que ama e que a dimensão do amor, que ele tem condições de se predispor a encontrar outra pessoa e dar as mãos e dizer não tem importância, amanhã será um novo dia, nós vamos recomeçar. Então, o grande significado nesse momento é pacificar a Terra. É fazer realmente uma dimensão de paz, de harmonia. É se ajustar ao bem. É reafirmar todos os dias com o pensamento, o sentimento, as palavras e as ações, não é? Aquilo que representa equilíbrio, que representa paz. Aí nós estaríamos nos mundanizando. Porque todos nós temos que nos mundanizar. Nenhum de nós pode deixar a força da mundanização. A gente não pode. Nós nascemos, vamos aprendendo com o pai, com a mãe, com os outros todos, e na medida que nós vamos crescendo, nós vamos nos mundanizando. E na medida que a gente vai se mundanizando, a gente vai também se terrificando, a gente vai alcançando a Terra. Então, é o mundo, a Terra, veja que é muito importante, não é? O universo. E hoje já nós temos uma visão desse universo, o cosmos e a eternidade. Nós todos estamos sempre atentos a isso. Foi a Lua, trouxe isso, a composição está indo a Marte, e cada vez mais, e mais, e mais, e a ciência vai compondo essas dimensões. Então, nós temos que pensar um pouco sobre esse processo de mundanização. Nós não podemos nos mundanizar só no sentido do mal, nós temos que nos mundanizar no sentido do bem. Há pessoas extraordinárias, meus amigos, em todas as religiões, em todas as ciências e em todas as atividades da Terra. São pontuais que vieram para trazer transformações na Terra. Imaginem, por exemplo, o Dr. Einstein. Imaginem, por exemplo, essas pessoas simples que falei, a primeira mão. Imaginem aquelas criaturas, não é, que estão nos navios, nos aviões. Imaginem, por exemplo, os chofres de táxi. Então, todos eles, nessa prestação de serviço à humanidade, eles têm, às vezes, através do olhar, uma mensagem para nós. Então, o que nós não podemos é dispensar esse efeito de construção humana. O centro espírita tem que estar permanentemente atento para a construção. Eu só queria dizer uma coisa ligada ao centro espírita e à construção. Eu tenho obras sociais no Paraná. Duro de mantê-las. Então, eu estou, nas palestras que tenho feito nos núcleos espíritas, eu estou propondo o seguinte, que a gente faça um grande pensamento da seguinte forma: nós não podemos mais abrir uma pequena creche de 20 crianças sem sustentabilidade. Não dá para ficar só no sentido da coleta, da caridade ou da propositura, por exemplo, da gente estar pedindo para os outros. Nós temos que criar uma sustentabilidade. Eu não sei se os senhores estão entendendo. Porque eu estou cansado de ir ao centro espírita, fechou a creche. Não temos mais condições, estamos perdendo, por exemplo, o patrimônio, que foi duro levantar, às vezes perdem o patrimônio. Porque eles não fizeram
a nível de projeção no tempo e na evolução, que é preciso ter uma prestação de serviço. Nesse momento, quem sabe a gente tem que pensar um pouco, treinar pessoas, ter pequenas casas de serviços, não era para ganhar dinheiro, mas cuidar, por exemplo, de idosos, cuidadores de idosos, mas que rendesse benefícios para a própria casa de cuidador, que rendesse benefícios, por exemplo, para o asilo de velhos. A gente tivesse uma renda, que sem renda nós vamos à falência. Então a gente tem que ter sustentabilidade. A gente tem que saber como é que as pessoas continuam ajudando, porque o governo não vai ajudar. Ele se nega, particularmente as obras sociais, elas estão cada vez menos assistidas pelo poder político da nação. Elas não são assistidas. Pelo contrário, eles põem permanentemente fiscais, a porta do banheiro não está abrindo certo. O senhor tem que colocar a porta de uma escola lá nossa, foram lá mudar a porta. Eu não estava lá, mudaram. Voltei passado uns tempos, veio um outro fiscal para saber, que os excepcionais, né? Eu acho ótimo a gente atender o excepcional, para menos ainda, é muito importante. Temos que atender também o para mais. Aí veio outros, não, mas não pode. Falta uns 3 meses, você tem que abrir por causa da cadeira de passa, mas passa muito justo, não sei o quê. Aí eu chamou, você escuta aqui, faz 3 meses que veio um outro fiscal, mandado lá pelo seu chefe. Quem é o seu chefe? Vou lá, vou falar com ele. Porque nós não temos dinheiro para estar trocando toda hora a porta do banheiro. Nós não temos nenhum cadeirante. Nenhum. Mas, como é a lei, vamos cumprir. Não tem. Então, o poder político ele está permanentemente nos pressionando. Ou ele quer fechar as obras sociais, porque eu penso o seguinte, será que se nós ficarmos fazendo esse sacrifício extraordinário, nós não facilitamos mais a eles para que eles desviem mais dinheiro? Porque nós, ao invés deles aplicar esse dinheiro nas obras sociais, nós aplicamos, eu não sei se os senhores entendem, e eles se recolhem. Então nós vamos ter que, nesse momento, pensar que eles têm o dever de educação infantil, média e fundamental, não é? Que eles têm o dever de assistir, por exemplo, os mais pobres, porque nós pagamos impostos, e nós vamos ajudar sem fazer, nesse momento, a construção, porque eu conheci obras grandes em São Paulo, no Paraná, Santa Catarina, e algumas fechadas hoje, espíritas, porque não tem como manter. Não tem como manter. Eu pensei nisso quando eu vi uma senhora, ela passou a fazer bolo, muito pobre, mantinha 10 crianças, e não crianças próximas à favela. Não tinha como. Então ela começou a fazer bolo. E na medida, porque veja bem, nós temos que ter funcionário. Funcionário tem o INSS, a composição dos encargos sociais. E tem justiça do trabalho que tem que pagar. E tem. Então nós temos que pensar um pouco. Então, um conselho que eu dou é todas as vezes que nós vamos montar, e a gente tem que pensar, alguma obra social espírita, que a gente, junto com o projeto, a gente coloca a sustentabilidade. Da onde vem a receita. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai imediatamente comprometer todo o sistema. Às vezes compromete até o centro espírita. Não é? E fiz isso também na Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, vinculado aos nossos núcleos no Brasil inteiro. As casas que se transformaram em centro espírita, por exemplo, essa aqui, ela nunca deixará de ser centro espírita. A catedral nunca deixa de ser catedral. Nós não deixaremos de ser centro espírita. Nós seremos centro espírita longo pro tempore. Eu coloquei no Estatuto da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas uma cláusula pétrea que não muda nem o nome e nem as sedes do centro espírita. Ninguém pode vender. Amanhã eu desencarno, porque todo mundo tem que desencarnar, né? Amanhã eu vou embora, é muito bom, lá na Copacabana vamos vender a coisa. Porque dá um dinheiro, vamos vender, porque o que nós vamos fazer? Não vende, centro espírita ficou fadado a ser centro espírita. Porque se tentar, terá aqui para um colegiado de promotores. E eles não vão de maneira nenhuma conceder alteração do estatuto. Isso é que nem testamento. No Brasil ninguém muda testamento. A justiça não muda testamento. Eu não conheço nenhum. Você conhece algum? Ninguém. Não muda. É um princípio de direito que nós temos, que a última vontade de quem fez, a justiça tem que cumprir.
Então, o que está no estatuto, nós que já fomos embora, eles vão cumprir. Então, vamos de maneira pro tempore. Não vai nunca mudar. Então, aqueles que vão compor os centros espíritas já pensem exatamente nisso, que a gente não permita de maneira nenhuma nenhum desvio. E que a gente tenha sempre no centro espírita uma casa de paz, de alegria, de entendimento, de fé. Vamos ter de alguns encontros, vamos, porque nós fazemos parte da sociedade. E vamos administrar da melhor forma possível, sem ódio, sem constrangimentos, sem angústia, sem sofrimento. Vamos fazer com que a casa espírita seja uma luz na escuridão. Então ela é uma luz e vai realmente trazer aquilo que as pessoas possam querer receber. Eu agradeço muito os irmãos. Foi muito bom conversar com os irmãos. Que Deus os ilumine. Por favor, sejam aloplásticos e não autoplásticos, em todos os sentidos. Repitam várias vezes aos senhores mesmos, sou muito feliz. Façam todos os dias a força do autoconhecimento e entendam que os irmãos não devem interceptar ou romper o ritmo, a harmonia do universo. Evolução no tempo, ajustamento no espaço, não é? E dinâmica no movimento. Não deve nunca impedir essa chave, essa conceitual. Porque quando a gente impede isso, a gente fica doente. A gente primeiro fica doente mentalmente, a gente começa a se desgastar, sofrer, se angustiar e morrer um pouco. Não é? Como ninguém quer morrer, não é? É melhor que a gente se cuide um pouco. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, estou à disposição. Pois não. Não morre nunca, só o corpo, é. Eu peço que se alguém for fazer perguntas, levante a mão para olhar para o microfone. Não preciso não, porque eu vou... Não, mas é para filmagem. A minha pergunta se baseia no fato da sabedoria que o Espírito armazenou durante essa longa existência dele, se é possível, algumas vezes, a gente acessar esse arquivo com perguntas assim mesmo. Sim. É possível e por isso é muito importante, quem sabe, o fluxo da universidade, que é o universo. Ela tem abandonado muito as ciências humanas e ela tem ficado muito no tecnológico. É possível e todos nós espiritistas devemos sempre aprender a fazer indagações pessoais, o tipo da reflexão, a gente retornar os registros informacionais, uma logoteca que nós temos, para que a gente possa trazer na cotidianidade aquilo que significa. A gente não pode lembrar tudo, porque a gente poderia entrar em contato com pessoas que a gente teve grandes desafetos e provocaria distúrbios muito graves. Mas a nível de conhecimento, é perfeitamente possível, válido, desde que a gente tenha um treinamento adequado para isso. Pois não. Professor, o senhor falou em consciência crítica. Sim. Como é que está o trabalho evolutivo da humanidade, muitos pais que abandonam os filhos, problemas das famílias, como é que a gente podemos marchar na evolução com a consciência crítica? Bom, a consciência crítica, Deus é inteligência. Ele criou unidades funcionais para, nesse momento, libertar o pensamento do homem em todos os lugares. Da igreja, o centro espírita, do centro espírita, as casas esotéricas, por exemplo, a universidade, as escolas todas, tudo caminha para que a gente tenha, veja, nós todos temos uma igualdade física, mas uma grande desigualdade de aprendizado. A experiência de cada um de nós é diferenciada. Então, na medida em que nós, pelo menos a nível da nossa cultura, e um país como o nosso tiver uma teoria geral da cultura, e ele puder, através dessa teoria geral da cultura, valorizar mais a cultura, nós estaremos em condições melhores de pensar em núcleos fundamentais da vida, né? Como, por exemplo, a família, né? Porque a criança, ela é tão extraordinária porque ela representa o futuro. O senhor deve sentir bem isso quando ela, às vezes, espontaneamente faz isso para a gente.
é como se ela quisesse que a gente levantasse. Ela quer fazer um influxo da gente. É evidente que nós não estamos ainda em prontidão para entender essa dimensão. Então nós colocamos um abandono, que o problema nesse momento, no mundo inteiro, e particularmente no Ocidente, é ganhar dinheiro para ficar rico. Nós não temos assim aquela preocupação que sabe de trabalhar, de se alimentar, de ter a sua casa, o conforto, essa coisa. Não, a gente quer muito mais, a gente quer trocar um carro por ano, a gente quer isso, a gente quer aquilo, a gente quer dinheiro, a gente quer ser rico. Veja, me parece que Portugal está tentando, através da escola, fazer uma escola diferente, onde as crianças são educadas para trabalhar, que é uma disciplina, e nessa disciplina eles terão que entender que eles vão passar a vida aprendendo cada vez mais e se disciplinando, mas que não é necessariamente a necessidade de ser rico. Porque a gente tem que perguntar o que é rico. Rico, aliás, os ricos, alguns que esses no conceito que eu tenho visto, eu não queria ser, porque são extremamente infelizes, é horrível, não conseguem, não dialogam com os filhos, com a mulher, com ninguém, são embrutecidos. É muito grave a situação. O capitalismo é doentio, ele avilta o caráter das pessoas. Então a gente tem que, nesse momento, com toda certeza, construir um mundo mais humano. É muito grave quando eu vejo, por exemplo, o Japão dizendo que tem que tirar a filosofia dos currículos escolares universitários. Eu vejo alguns estados americanos tirando sociologia, filosofia dos currículos universitários. Aqui também retirando. Então retira-se a possibilidade do pensamento livre e eu aprender a pensar. Aí nós ficamos embrutecidos e a gente tem que, nesse momento, melhorar um pouco. Como é bom a gente gostar dos outros. E gostar, então, os mais próximos, muito mais, mas aquelas pessoas que a gente encontrou ao longo da vida, que é a nossa família espiritual. E eu acho que nós vamos mudar, se Deus quiser. Boa noite, professor. Boa noite. Muita alegria estar aqui mais uma vez. Professor, só falou para a gente sobre hoje. Professor, só falou para a gente hoje sobre o núcleo de pessoas que compõem a casa espírita, no sentido de pensar Sim. mais profundamente, fazer uma reflexão melhor sobre O núcleo estruturante. o núcleo estruturante. Esse núcleo, eu queria que o senhor falasse um pouco mais. Eu acho que a gente pegaria os mais antigos, não precisa ser doutor, Sim. pegaria as pessoas sensíveis, colocaria, e imediatamente diria quais são os objetivos da casa espírita. Em primeiro lugar, a gente tem que conhecer a doutrina, o sistema de ideias espiritistas. Então nós colocaríamos esse núcleo, vejo, ele seria sempre um núcleo que estaria fazendo algumas correções no currículo, que é a vida, no projeto político-pedagógico, nos programas da casa, e estaria conversando com as pessoas, estaria ouvindo, por exemplo, aqueles que fazem gabinete de orientação filosófica, estaria conversando com aqueles que orientam os trabalhos do exercício mediúnico. É um núcleo estruturante. Ele está sempre estruturando, vejam, a estrutura é um conjunto de elementos solidários entre si. Ela sente que um dos elementos não está solidário, ela vai compor. Para compor a ordem, que é um conjunto diferenciado, não é? Veja, a organização é um conjunto de diferentes modos de coadaptação e coordenação das múltiplas atividades individuais e sociais que traduzem a unidade estrutural daquela comunidade. Então nós temos que começar a receber um pouco da tradução da unidade funcional que é o centro espírita. Por isso a gente tem que ter um núcleo estruturante. É muito importante. Lá na escola vocês têm núcleo estruturante? Os professores lá de Novo Cruzeiro? Tem. Seria muito importante criar um núcleo estruturante. Veja, hoje numa escola, por exemplo, o núcleo estruturante do segundo grau ou do infantil ou fundamental seria as ciências, a matemática, e seria, por exemplo, o português. E quem sabe a história. A gente tem que ter, veja, o núcleo estruturante. O núcleo estruturante, ele convalida e revalida permanentemente os objetivos nossos. A gente tem que ter os objetivos. Então o núcleo estruturante, ele dá vida àquilo e ele está sempre vivo, sempre trazendo a possibilidade de renovação. Entendeu? Entendeu, Marcos? Boa noite. Essas palavras, eu vi que o senhor falou muito da questão da educação. Sim. A gente
compartilho do mesmo pensamento, que a educação é a chave para ter uma mudança efetivamente genuína. Em relação ao modelo educacional de formação para a vida mesmo, assim, como o senhor aconselha, como a gente pode fazer um processo mais construtivo, formativo da criança, ela está lá na frente se formar um adulto mais preparado para a vida, né? Porque eu vejo mais que o modelo educacional é mais um modelo mercantil, um modelo mais de você vender por um determinado diploma, e a gente vê que está tendo um processo de crise em relação a isso, muitas crises existenciais. Eu queria saber assim, quais mudanças você vê que o senhor vê que poderia ser feito. Em primeiro lugar, meu filho, veja, a gente tem que romper com o modelo. Porque o modelo é o determinismo e a certeza. Então, vamos romper com o modelo. Criar nas escolas todas uma escola viva. A gente tem que criar uma escola viva. A gente tem que envolver a escola, os professores todos, com a comunidade. E desde o infantil. A gente tem que envolver, chamar e todos trabalhar. A luta é árdua. Veja, há núcleos, por exemplo, estruturantes ideológicos hoje na Alemanha, nos Estados Unidos, contra a possibilidade dessa liberdade. Eles também se estruturaram para escrever livros contrariando Dio e todos os outros. Maria Montessori, eles combatem, tem até livros publicados aqui no Brasil. Nós precisaríamos, nesse momento, realmente trazer o humanismo à composição e a dimensão, por exemplo, do infantil até o superior seria, não é, uma dimensão que nos envolvesse uma antropoética, um aspecto antropoético da humanidade. Então nós teríamos todas as crianças voltadas para elas nos ajudarem a construir. Mas a gente chamaria os pais, a gente trabalharia com os pais, mas o governo teria que estar junto conosco, porque eu tenho uma escola, que é o Lar de Escola Leocádio José Corrêa. É dificílimo a gente fazer isso, mas dificílimo, porque eles a qualquer momento, hoje criou, por exemplo, inclusive, dano moral. Eu não posso nem dizer para a mãe que ela devia cortar, por exemplo, o cabelo do filho ou dar mais banho no filho, porque ela pode entender que é dano moral. E um advogado entrar com uma ação contra a escola. Então nós temos, nesse momento, uma distorção de uma avaliação daquilo que é a educação. E a educação seria, evidentemente, o equilíbrio no sentido da convivência. Eu sou educado na medida que eu tenho, mas isso é antropoético, eu teria que ser ético. E eu tenho que ser ético desde o começo, eu tenho que aprender esse sentido ético. Então, os professores deviam ser éticos, a direção ética, o governo ético, a comissão ética. Então, como nós não temos isso, a gente vai arranjando, e eu tenho muita pena dos professores, porque a grande maioria deles são muito bons, eles são dedicados a querer, a ensinar, e graças a eles é que nós temos um pouco de equilíbrio. Mas não se faz mais, porque a gente não tem apoio. O apoio é mínimo. Veja, eu atendo também pós-graduação. Chamo mestrado, doutorado. Não penso que mudou, não mudou nada. Eles querem, por exemplo, título, eles não querem aprender, eles querem título. Eles têm uma grande preocupação, e nas capitais menores, como Curitiba, os outros, ainda tem o título de doutor, é fundamental, eles se sentem a certificação para pôr na parede, às vezes, fica um aspecto maior. Então a educação fica em segundo, terceiro plano. Consequentemente, não é educação, é o ser humano. Nós não priorizamos o ser humano. Quando nós não priorizamos, veja as cadeias públicas. Qualquer pessoa, um homem o mais despreparado culturalmente, sabe, só aprendeu a assinar um nome. Se nós perguntarmos para ele e mostrarmos a cadeia, ele diz, não, mas não pode ser assim. Só que eles que são doutores, que estão na administração, eles não têm sensibilidade para entender. Nós agora começamos a compreender, porque nós começamos a ter opinião pública. É uma coisa boa que está acontecendo no nosso país, meus amigos. Nós começamos a ter opinião pública. E a opinião pública pode ser que mude tudo isso. Eu tenho esperança. É o princípio social do povo, a opinião pública muda. Veja, já aprenderam governador, já aprenderam mulher do governador, aprenderam secretário de Estado, está todo mundo preso. Então, é a opinião pública. E a opinião pública tem chamado. E chamado, veja, foi, eu diria assim, fundamental para o impeachment, e essa coisa toda que vocês conhecem. Então, é evidente que nós, nesse momento, temos uma mentalidade nova que é a opinião pública.
Eu acho que se a opinião pública voltar-se agora devagar, a gente que sabe escrevendo na imprensa e mostrando que não pode continuar a escola assim e que o presídio vai melhor, porque quanto mais nós melhorarmos a escola, menos presídio nós teremos. Nós temos presídio, temos angústia, temos isso, não temos uma escola. E a escola é terrível, meu filho. Você sabe como é que é a escola? Então, é assim, os adolescentes. Os tais inspetores de alunos são verdadeiros inspetores de polícia. Eles ficam nos cantos dos corredores para olhar, por exemplo, os alunos. É uma coisa bárbara. Eu digo, eu não quero saber de inspetor. O que é inspetor? O que é isso? Então, é um controle, mas um controle daquilo que não deviam controlar. O que deviam controlar são outras coisas. Por exemplo, não era possível que a 500 metros de uma universidade tenha venda de álcool. Não é? E que a gente fique, evidentemente, ainda apoiando isso. Então, a opinião pública. Eu estou muito feliz porque me parece que, nesse momento, a gente alcançou esses efeitos da opinião pública. Eu tive uma cátedra chamada Ciência Política e trabalhei muito, durante alguns anos, como professor de Ciência Política. E estudei o Girondino, estudei como são os partidos políticos europeus, particularmente franceses, e o que mais eu vi é que eles tinham opinião pública. Mas eu estou lendo Dom Pedro, que é a Siva, eu estou lendo Dom Pedro e vi que nós, no Dom Pedro I, aqueles indivíduos que Portugal deportou para nós, que não eram criminosos, eram homens que diziam não ao rei de Portugal e não ao clero. Eram sujeitos fortes que vieram aqui para o Rio de Janeiro, para a Bahia, para alguns lugares, e quando mexiam com eles imediatamente tinham opinião. E tinham levantes públicos assim. Foi tão forte o levante que Pedro II deixou o país. E abdicou em nome do filho de 5 anos. Mas era opinião pública. Nós tínhamos, e devagar eles foram ceifando a opinião pública, eles foram enredando a opinião pública de tal maneira que nós praticamente ficamos com alguns membros da opinião pública. Agora retornou. A minha esperança é que a escola se revitalize. Porque a escola tem que se revitalizar. Não adianta fazer presídio primoroso, onde a escola é pavorosa. Não é? E pasmem, a gente tem escola particular. Então, na escola particular, a luz não está boa, só tem que pôr, mas termina às 5 horas, 5 horas é dia. Não, tem que ter luz que pode ficar escuro, chover, e o senhor tem que ter aquela luz de emergência. Então põe luz de emergência, para gastar, né? Nós somos um país rico, vamos gastar. Aí põe luz de emergência. Aí eu disse para ele, para o oficial, me diga uma coisa, eu já estive ali na escola para sensibilizar, fui levar, inclusive, roupa para as crianças que são muito pobres na escola do município. Vocês não vão ali na escola do município? Está horrível, aquilo tudo engordurado, as paredes. Vocês não vão lá falar. Não adianta, professor. Como não adianta? Não adianta a gente ser veterinário, não cumpre nada. Então é contra nós, que você tem 2 cidadãos. Quem é que vai continuar mandando no país? Vai continuar mandando quem se formou para as escolas particulares, que são melhores, o preparo é melhor, a dimensão é melhor, porque a pública está abandonada, completamente abandonada. Então, quem sabe a opinião pública nos salve dessa situação. Eu estou esperançoso, sabe, irmão? Eu acho que nós vamos conseguir. Esses últimos acontecimentos me levaram a pensar de que nós estamos... E agora com a leitura, não sei se vocês leram esse Dom Pedro II, é a vida, o perfil de Dom Pedro II. Eu fiquei maravilhado quando eu li tudo aquilo ligado ao Pedro I. Porque os outros livros é um estrangeiro que escreve. Que nós brasileiros temos, evidentemente, o vício do protocolo, de fazer aquilo que as escolas querem. E esse livro não tem, né, Siva? Ele não tem o vício do protocolo da historicidade brasileira, da historialidade brasileira. Muito bom, eu não me lembro o nome do autor, meu filho, mas é muito bom. Viu? Tem mais uma aqui. Pois não. Professor Mauri, o senhor centrou muito sobre a questão da educação como fator de libertação e de evolução. Sim. Agora, a gente vê que existem interesses pelo mundo afora impedindo isso, que procuram impedir isso. Procede-se, tem vídeos, DVDs sobre uma organização chamada Illuminati, que tem interesse em manter a humanidade sob controle. Procede essa informação? Eu acho que procede, a instituição procede. Eles têm, a Alemanha tem bastante isso, a Suíça tem um pouco, nos Estados Unidos tem um pouco, mas o que eu queria dizer é o seguinte,
Contra a força não há resistência. Nós somos um reencarne extraordinário de pessoas. Quando o Stalin, perguntado um dia para ele, disse: nós não daremos nenhum tiro no Ocidente. O comunismo tomará conta de toda a Europa e de todos os países do mundo. Eles não imaginavam que era o contrário, não se daria nenhum tiro e eles cairiam, eles não teriam força. Então, por mais forte que seja, já soltamos bomba atômica, falamos em bomba de nêutron, mas ninguém consegue desequilibrar, tirar, evidentemente, do equilíbrio aquilo que tem significação evolutiva no tempo. Então, eu não acredito. Acredito que eles criam empecilhos com um país como o Brasil, continental, grande, onde eles conseguem atingir alguns governos, alguns governadores, essa coisa, secretários. Mas eu acho que nós vamos vencer, que é um estágio novo. Quero até dizer um pouco mais para os senhores. Foi duro quem pensava, nessas eleições últimas nos Estados Unidos, é muito difícil a gente avaliar. A gente está fora de tudo isso. Mas uma coisa eu fiquei pensando, com toda certeza, quem elegeu esse senhor nos Estados Unidos é a inteligência americana. Não foi nem a população deu o voto para essa senhora, mas a inteligência americana resolveu que seria esse sujeito, que foi ele quem ganhou. Eu acho que eles terão um controle. Como ele é atirado, como ele é um sujeito forte, ele vai... Porque nós não podemos continuar, por exemplo, com a Venezuela da maneira que está. Nós estamos com 65 mil, 70 mil pessoas na nossa fronteira lá, desesperado, certo, o prefeito da cidade brasileira em crise, não tem dinheiro para alimentar essa gente. Alguma coisa precisa ser feita. Os outros estados todos vivendo sobre uma égide de ideologias, e estas ideologias todas, elas são, quando elas não têm a preocupação antropo, elas não têm esse sentido ético, elas têm um sentido distorsivo. Mas eu acho que a gente sempre vê que maior que qualquer um desses elementos, senão a gente estaria debaixo do tacão de Hitler, estaria debaixo das ordens de Stalin, e a gente venceu tudo isso. Então a gente vai vencer. Do Mao Tse-tung, veja, eles vão abrandando e a coisa vai melhorando. Acho que existe a instituição, mas que a instituição vai fenecer, vai desaparecer. Tomara. Obrigado. Professor, Sim. o senhor, num momento aí da sua palestra, nos disse: a doutrina espírita é libertadora e traz um enorme manancial de conhecimento. Quando o senhor se refere a esse enorme manancial de conhecimento da doutrina, o senhor está considerando que os espíritas são abertos o suficiente para contextualizar a própria doutrina e adotar todos os segmentos de ideias para estudar, construir massa crítica, avaliar, para saber o que acolhe para si e o que não acolhe, o que acolhe para o seu grupo social e o que não acolhe, né? Sim. Não é um manancial de conhecimento ligado apenas a obras espíritas. Não. É absolutamente tudo que se pensa, se pesquisa, se estuda, Tudo. etc. O que acho é que nós precisamos, quem sabe, através desse núcleo estruturante, imediatamente traduzir toda a obra espírita para o corpo mediúnico dos centros espíritas, para que eles possam se transformar cada vez mais aloplástico. Portanto, possam nos ajudar a transformar o político, social, econômico e cultural da sociedade, não só o nosso. Mas para isso nós precisamos ter homens que pensem. E o centro espírita é um núcleo vivo, portanto, uma casa civilizatória, uma casa de luz, uma casa de conhecimento, uma casa de sabedoria. E sabedoria não adianta a gente só saber, é preciso saber fazer. É preciso saber alcançar o social. E é preciso hoje, muito mais do que nunca, alcançar também o espiritual. E é só através da sabedoria. Mas isso não vai acontecer, se Deus quiser. Eu agradeço os senhores, que Deus os ilumine. Convido, quando os senhores estiverem em passeio, alguma coisa, quiser nos visitar em Curitiba, as nossas obras, o nosso núcleo, estão à disposição. E dizer para os senhores que nada é fácil, mas que a gente precisa corajosamente estar preparado para administrar, seja o que for, com dignidade e espírito público. Muito obrigado. Viu?